Eu vou pedir para vocês ficarem, porque eu não gosto muito de falar sozinha. Eu sou péssima para falar sozinha. Então, eu coloco todo mundo na fogueira junto comigo. E como todo mundo já leu, né, o livro, então não tem problema. Eu queria começar, na verdade, com outro livro que eu peguei isso em função de todas as leituras e dos comentários que a gente tinha feito. Eu nem ia falar, eu tinha desistido, mas aí de todo o comentário que teve agora eu resolvi falar. O livro é da irmã Cidufo, pelo médium Vanderlei de Oliveira, que chama Prazer de Viver. Eu não sei o quanto se vocês já ouviram falar da irmã Cidufo ou desse médium. Bom, tem dois trechos aqui que eu acho importante para a gente iniciar o estudo de hoje, né? No primeiro, ela vai dizer assim: para que a dor na minha vida? O porquê não cria sentido para a existência e pode remeter a conflitos pavorosos nos sombrios porões do remorso. Saber para que vivemos, para que passamos pelas experiências, para que renascer e lutar é a fonte que vitaliza o ato de viver. Saber a razão de viver é dar consciência à existência e torná-la mais digna. Aí mais lá na frente ela vai dizer assim: o fim útil das provas é a melhoria, e não o padecimento. E melhoria significa aprender a amar a si mesmo, cuidando de defender-se da descrença que lhe roubam a alegria e, sobretudo, a esperança com a qual cada minuto poderá sustentar o clima interior do otimismo e da certeza da vitória. Esse livro, ela começa falando dos espíritos, porque ela atende também naquele Hospital Esperança, não sei o quanto de vocês também sabem, junto, quem também trabalha lá é o Eurípides Barçanufo, e atendendo espíritas que desencarnam, né? E ela fala que os espíritas, a maior parte dos espíritas que desencarnam, vem com esse sentimento de uma culpa muito grande, né? Por achar que tinham que ter feito coisas e não conseguiram fazer, e ficam dentro desse remorso, então eles precisam ser tratados para até conseguir chegar numa próxima reencarnação. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Os capítulos, na verdade, vão mostrar exatamente essa... Não necessariamente... A gente fala de médium, muitas vezes voltado para o espiritismo, né? Mas a gente sabe que a mediunidade, ela se apresenta em qualquer fé, né? Independente do espiritismo, né? A mediunidade não é propriedade privada, né, do espiritismo. Então, a gente vai ver muito Nossa, esses nomes eu vou sofrer um pouco para falar, né? Telespro, acho que tá certo, né? Ele vai falar exatamente disso, né, da responsabilidade que muitos veem, né, nesse trabalho de intercâmbio. Então, para começar, eu tenho que compartilhar a tela, né? Se eu não compartilhar a tela, ninguém vê. Então, vamos lá. Eu continuo vendo todo mundo, viu, gente? Então, pode ficar sossegado. Bom, eu preciso fazer alguma introdução aqui, Luiz, se você quer... Bom, a gente tem o livro dos Espíritos aqui, né? O link para quem quiser ler no PDF. E hoje, então, a gente vai fazer vai introduzir os capítulos? Não, eu devia ter colocado, a gente vai explicar os capítulos 4, 5 e 6. Então, lá no capítulo 4, né, o primeiro que a gente vai estudar hoje, ao final do capítulo 3, o Aniceto apresentou, né, o Vicente, que seria o companheiro de estudos do André Luiz, né, e os dois se sentem numa sintonia muito grande, né. Aí disse-me, eu tirei um trecho do livro, né, disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal, e em pouco mais de uma hora nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança, evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Então, nesse momento, né, o André Luiz relata a sua história com toda a ênfase possível, da forma assim, mais trágica que ele podia falar sobre o que aconteceu com ele, né? Salientando até sofrimentos, velhos sofrimentos e de sabores que ainda se mostravam insuperáveis a ele.
Então, isso é muito comum com a gente, né? A gente, geralmente, as pessoas perguntam para, olha, o que que você vivenciou em tal situação? O que que você passou? A gente já começa a descrever a novela mexicana do ano, né? Aconteceu essa tragédia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente dá uma ênfase, e a gente ressente tudo aquilo, né? Interessante a gente pensar na palavra ressentimento, porque a palavra ressentimento é isso, né? Você ressentir alguma coisa, né? Então a gente começa a falar e começa a sentir, aquelas palavras têm uma força muito grande, né? O Emmanuel vai dizer sempre, vai dizer que no livro Paz, evita os assuntos infelizes, fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação, aprende a simplicidade para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis e perdoa sempre. Então, se a gente precisar relatar um fato triste que aconteceu conosco, a gente precisa, primeiramente, já relatar perdoando aquela pessoa que a gente considera que nos feriu. A partir do momento que a gente sintoniza o nosso pensamento em, olha, eu preciso relatar, mas eu vou relatar perdoando essa pessoa, a gente tira uma carga muito enorme daquele relato. Ele vai ficar até mais sucinto. Vai falar assim, aconteceu isso, isso e isso. Por quê? Porque toda vez que a gente falar e carregar tudo aquilo e ressentir novamente, a gente cria uma psicosfera em volta da gente, que é como se a gente estivesse vivenciando novamente aquela situação, como se a gente dragasse o nosso espírito para o passado. E isso é uma bagagem que a gente não devia querer carregar junto, porque é uma bagagem que a gente vai carregando ao longo da vida, né? Isso sempre porque a gente está repetindo as coisas que nos fizeram sofrer. E engraçado que quando a gente fala daquilo que nos deu alegria ou algo bonito que aconteceu conosco, a gente é bem sucinto na hora de falar. Isso fala muito do nosso estágio de evolução, né? A gente fala rapidamente daquilo que nos faz, do que nos aconteceu de bom, mas quando é para falar de uma coisa que a gente demora meia hora, 2 horas, né? Tem aquele exemplo clássico, né, do escritório. Chega uma pessoa no escritório e fala, bati meu carro, aconteceu um assalto, todo mundo aglomera em volta daquela pessoa e quer saber o que aconteceu. Agora a pessoa chega e fala assim, eu fiz uma caridade. As pessoas olham e falam, mas por que você está declarando que você fez uma caridade? Né? Então é esse o peso que nós, ainda espíritos imperfeitos, a gente ainda coloca, né, na nossa fala, principalmente nos nossos pensamentos, porque a fala, a gente vai ver mais tarde, ela é simplesmente uma concretização, uma forma, né, uma atitude do nosso pensamento. Né? Aí, ao contrário do André Luiz, o Vicente não o julgava desventurado ou incompreendido, mas que André havia sido muitíssimo feliz na sua reencarnação. Aí ele fala, né, para o André, sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. Então, mesmo diante de desafios e tormentas, devemos nos lembrar que não somos os únicos a experimentá-las, e que devemos ser humildes ao descrevê-las caso seja necessário. Quanto mais claros e associados ao cotidiano os conceitos espíritas estiverem, mais simples será a compreensão e melhores serão os resultados. Então, a gente estava comentando anteriormente sobre a questão da caridade, né? A caridade não é algo que eu tiro um tempo para fazer. A caridade, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, ela é um estilo de vida, né? Porque está lá escrito no Livro dos Espíritos, né? Lei do amor, lei da justiça, do amor e da caridade. Então, ela é um estilo de vida. Quando a gente coloca muita ênfase nos nossos sofrimentos e a gente às vezes fala com outras pessoas, a gente ignora que aquelas pessoas estão passando por uma dor também. E a gente está chamando atenção para nós mesmos. Às vezes a gente tem a mania ainda de rescindir no erro, né? A gente fala assim, não, você não está entendendo, deixa eu te explicar de novo, que você vai entender por que é tanto sofrimento que eu tenho. A gente repete ainda insiste para a pessoa e fala assim, você não está compreendendo o que eu estou falando. E a pessoa está falando assim, como? Esse diálogo do André com o Vicente é exatamente essa situação. O André olha para ele e fala assim, como assim? Você está falando que a minha situação foi simples? Eu não estou entendendo. Por quê? Porque a gente não tem a caridade de entender que todo mundo sofre nesse planeta.
Então, a nossa caridade nesse momento, que eu quero frisar, é não enfatiza a sua dor. Não há necessidade de enfatizar a sua dor. A gente tem que ser humilde o suficiente de que, se nós estamos sofrendo, a gente pode pedir ajuda. A gente não precisa descrever a situação. A gente pode simplesmente pedir para a pessoa: olha, eu não estou passando bem, você pode me ajudar? Em vez de entrar em cólera, em vez de gritar, em vez de se revoltar. Só que a gente está acostumado a essas 3 coisas, porque quanto mais a gente vai falando de uma situação ruim, mais fácil a gente vai se revoltar e mais fácil a gente vai entrar em todos aquele caminho que, para voltar, a gente vai ter que pedir desculpa para quem estava do nosso lado. Alguém gostaria de fazer um comentário? Não? Não, eu vou passar a oportunidade nesse momento. Não, ia falar da gente realmente maximizar os problemas, maximizar aquilo que, sabe, que nem é útil, né? E a gente percebe que André Luiz está no processo de aprendizado. Ele não é ainda aquele espírito melhorado que está lá a partir do 14º não, mas o 7º, 8º livro, né? Então ele tá aí se adaptando ainda, né? Está aprendendo. Então, e ele ainda estava, apesar de todos os, né, aquelas tomou lá umas invertidas lá para ver se aprendia a não reclamar tanto, né? Mas ainda assim. E foi interessante isso que se falou sobre a dor, né, do outro, né? A gente realmente precisa ter a humildade ou a caridade de também saber que o outro sente o mesmo que a gente, ou seja, a dor dele é tão grande quanto a da gente. E não dá para comparar realmente. Não tem médico ainda que deu para estimar, graduar, né? Olhando, esse sofre mais do que aquele. Né? Mas eu ia quase que eu não ia falar nada, mas não aguentei, tá bom, vamos. Não, pode comentar, gente. Que eu sozinha sou... por isso que quando eu faço silêncio é para ver se alguém faz um comentário também. Daí ele continua, né? Daí o Vicente conta a sua história de amor com a esposa Rosalinda, os primeiros anos de casamento, o nascimento dos filhos, as alegrias do lar, a busca pelas realizações profissionais nos primeiros tempos de casado. Um trecho do livro e Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Então veja que o sentimento dele por ela, né, via ela como uma pessoa extremamente que se encaixava perfeitamente na vida dele. Às vezes a gente também tem essa característica de idealizar as pessoas que estão à nossa volta, né? Principalmente em função da nossa vida. E isso eu não diria que é um erro, mas é um problema muitas vezes, porque a gente não consegue enxergar o outro como ele realmente é, né? E nessa situação do Vicente com a esposa, ficou claro isso, né? Porque ele não percebia nem que, de vez em quando, aquilo não era o que ela estava querendo, ou que ela não estava 100% satisfeita naquela situação. Veja que eu não estou aqui justificando o que ocorreu. É que a gente precisa analisar a situação nela como um todo, né? Porque se nós, um dos pontos que a gente precisa ser, né, que está inclusive escrito no Evangelho, é que a gente precisa ser indulgente, ou seja, as pessoas não são todas ruins, né? Uma pessoa não é completamente má. E quando a gente é indulgente com o outro, é que a gente consegue enxergar naquele, apesar, né, das falhas, apesar dos erros, a gente enxerga o que aquela pessoa tem de bom. Né? E o que às vezes levou ela àquela situação, né? Então a gente sempre tem que lembrar, principalmente quando a gente está analisando uma situação que não é nem nossa, né, que é de outras pessoas, a gente precisa ser indulgente naquela, para a gente evitar, inclusive, de ser o grande juiz da situação, porque a gente adora também se colocar na posição de juiz, né, determinar quem está certo e quem está errado, né? Então, a indulgência serve muito nesse trecho aqui do livro também.
Aí, após 10 anos, Eleutério, irmão de Vicente, passa a conviver com a família, sempre interessado em agradar. Rosalinda altera o seu comportamento pouco a pouco, se desinteressa pelo laboratório e aos cuidados com os filhos. Preferia a companhia de Eleutério. A vida doméstica se altera e Vicente se dedica mais ao trabalho. Então, veja, em vez de tentar entender o que estava se passando, ele acaba se fechando e se dedica cada vez mais ao trabalho. Daí o Vicente é acometido de septicemia, desculpa, ai, nossa, eu gasguei na palavra. Septicemia, né? Devido a uma ferida nasal, e sem recursos para o tratamento, ele desencarna, ele acaba desencarnando. Após superar o estado de perturbação e já restabelecido, Vicente volta ao lar terreno para confirmar a verdade. Rosalinda e Eleutério o haviam assassinado e, após a sua morte, se casaram. Aparentemente, eles vivem felizes e gozam de fortuna e alto conceito social. Isso na época, né, em que o Vicente relatou isso ao André Luiz. Então, o que aconteceu? Houve uma cisão nesse relacionamento dessas duas pessoas, né? Por questões íntimas, tanto dela quanto dele. Esse problema não foi resolvido, acabou aparecendo uma terceira pessoa e essa situação acabou indo para o caminho, vamos dizer assim, para o pior caminho que podia ir, né? E, no entanto, o Vicente não demonstra raiva ao relatar. Se a gente perceber, o relato dele é bem sucinto, o relato dele mostra o que aconteceu. Ele, inclusive, fala que ele olhava e daí ele percebia que ela não estava bem dentro do laboratório, que aquilo não era o local que ela mais preferia. Mas ele é bem sucinto, ele não vai falando assim, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Não, ele vai lá e relata a situação. E daí o André Luiz fala assim, mas e a justiça? Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Aí a gente vê a indulgência. Por quê? Porque aquilo foi o que aqueles espíritos, naquele momento, conseguiram fazer. E vão ter que colher as consequências disso. Então, quando a gente vislumbra, né, ou entrevê o que é aquele espírito, olha bem, nós que somos espíritos imperfeitos, quando a gente se utiliza da indulgência, a gente consegue até entrever o que vai acometer aquele espírito no futuro. Quando ele comete um ato e a gente percebe que, olha, vai ser difícil ele refazer isso, porque a colheita é obrigatória. Né? A semeadura é opcional, né? Você semeia o que você quiser. Você pode semear bem, como você pode semear o mal, mas você não pode colher o bem se você semeou o mal e vice-versa. Né? Então, quando a gente percebe que aquele espírito vai passar por um momento difícil, a gente tem que ser indulgente na hora de falar dos atos daquele espírito, porque a gente sabe do sofrimento que vai acometer esse espírito lá na frente. Né? Até ele recobrar a consciência do erro que ele fez, se arrepender sinceramente e poder refazer aquilo que ele fez, vai ser uma tarefa árdua. E é o que o Vicente está falando, exatamente isso para o André. Hoje nós estamos aqui conversando, a gente já passou pelo percalço, eles ainda vão passar por esse percalço, né? Então, perante a queda moral daqueles que nos ferem, devemos analisar que também estamos passando, passaremos por problemas originários da nossa fragilidade moral diante das tentações do mundo. Somos ainda espíritos inseguros e ignorantes, sujeitos a erros primários e graves, muitas vezes causados pela nossa impulsividade. Cabe a cada um de nós, esforçar-se para superar suas más tendências e dominar seus ímpetos contumazes. Então, o que eu quis dizer aqui nessa parte? Nós ainda somos frágeis. Nenhum aqui, eu acredito, né, me corrijam, né, se eu estiver errada, ninguém aqui pode afirmar que se estivesse vivendo nessa situação, não teria feito a mesma coisa. E não faria a mesma coisa.
né? Por quê? Porque às vezes a gente é levado pela nossa impulsividade, a gente é levado pelas nossas paixões, às vezes a gente é levado por uma sensação de instantânea, de vivenciar aquilo naquela hora, né? Essa necessidade instantânea de vivenciar aquele presente como se fosse a última coisa, sem pensar nas consequências. Às vezes a gente faz isso em coisas muito pequenininhas, por exemplo, na hora de comer a segunda fatia do bolo, a terceira fatia do bolo, a quarta fatia do bolo. São exemplos pequenos, mas é que esses exemplos pequenos é que mostram o nosso padrão de comportamento, né? Então, se a gente não consegue, às vezes, segurar a nossa impulsividade ao comprar alguma coisa, ou a comer alguma coisa, ou a falar alguma coisa, como que você pode garantir que numa situação semelhante você vai conseguir segurar essa impulsividade e afirmar que, se eu estivesse no lugar dessa mulher, ou se eu estivesse no lugar desse homem, eu não faria isso, né? Eu não me atrevo, às vezes eu critico muito, e admito, né, que eu critico muitos políticos, mas ao mesmo tempo que eu critico, eu sempre me policio no sentido de que, e se eu estivesse na posição dele, será que eu faria diferente? Será que eu já estou moralmente evoluída a ponto de, no meio daquela situação, responder de maneira diferente? Né? E eu não tenho essa certeza absoluta. Então, quem sou eu para não ser indulgente com esses espíritos? Né? Quem sou eu para não entender a fragilidade deles? Porque eu tenho as minhas fragilidades. Me coloque em determinadas situações que eu vou demonstrar minha fragilidade, né? Quando a gente está falando aqui, conversando, a gente está num momento equilibrado, né? A gente está, mesmo a gente não estando na casa espírita, a gente está cercado pela espiritualidade amiga aqui presente. Então, a gente está num nível vibracional onde a gente mantém o nosso controle. Mas se coloca você na situação difícil para ver a sua resposta. Então, é por isso que eu sempre bato na tecla, né? Que a gente ainda é frágil e a gente precisa ser humilde o suficiente para admitir essa fragilidade. Porque a partir do momento que a gente admite essa fragilidade, a gente abre mão do nosso orgulho e aquele orar e vigiar, ele se mostra mais constante na nossa vida, né? A gente consegue, quando a gente se vê naquela situação difícil, a gente consegue pisar no freio e falar assim, olha, então tá na hora de eu pensar um pouquinho, né? Porque a minha tendência é responder dessa forma. A minha tendência é fazer aquilo, né? Teve uma coisa que, quando a Kátia estava comentando, antes do início do estudo, uma prova da nossa reencarnação é exatamente, às vezes, essa culpa que a gente carrega em nós, né? Por quê? Porque nós somos espíritos milenares. A gente já passou por esse processo milhares de vezes. Então, a gente carrega, assim, dentro de nós, uma culpa por tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer lá atrás, né? Então, se a gente for estudar bem isso é outra prova da reencarnação. Porque da onde que surge essa culpa, né? Se o espírito que está reencarnado não tem essa história tão grande para ter uma culpa tão forte, né? Isso também por isso que a gente tem que se desvencilhar disso, para a gente poder caminhar também lá para frente. Alguém quer fazer um comentário? Não? É só com relação à grandeza do Vicente, né? Dele Uhum. encarar a coisa desse jeito. A gente está cansado de ver perseguição espiritual por casos desse, né? Que no lugar do Vicente, uma outra pessoa que não aceitaria isso. Então, isso é muito comum. E ele está numa situação privilegiada aí, né? Falando com essa tranquilidade e até dando uma lição de moral no André Luiz, que ainda estava julgando e estava. Mas cadê a justiça? Onde é que está a justiça? Quer dizer, está vendo tudo acontecer à volta dele, em termos assim do, né, nosso lar, as pessoas, as histórias que ele já viu e tal, mas ainda assim ele está com a sua. Não se livrou, né, dessa forma de ser um juiz, né, que é típico da gente, que a gente também estaria exatamente como André Luiz ali, e muito menos como Vicente. Quer dizer, eu estou falando por mim, né? Então, realmente. Claro que minha mulher, acho que não vai envenenar a mim numa hora dessa, né? Mas, né? Tô brincando.
Não, Você sabe que... Não, pode falar, Não, Kátia, por favor. Eu ia comentar que... Bom, primeiro espero que vocês não estejam na televisão aqui de fundo. Estão ouvindo? Não? Que bom. Porque eu estou aqui na sala, né? Estou dividindo aqui o espaço com a família. Mas, enfim, bacana também do Vicente é que ele não só relata rapidamente o que aconteceu com ele não fica se lamentando e ele ainda põe o ponto final na conversa. Né? Que ele diz, bom, não conversemos mais sobre isso e vamos trabalhar. Né? Ele não ficou ali em cima daquilo, né? Remoendo, revivendo, ele contou o ocorrido e chega. Né? Não precisa ficar analisando, não precisa ficar remoendo ou revivendo, vamos em frente. Ele põe o ponto final, né, no assunto. É aí que a gente aprende, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como que eu vou ser indulgente? Como que eu vou ser indulgente? As obras, tanto do Emmanuel, os livros, né, os romances, quanto a série, né, do André Luiz, elas são bem ilustrativas do Evangelho, né? Ou seja, como que eu vou ser indulgente? Está aqui um exemplo. É assim que a gente é indulgente, né? É assim que a gente é paciente e é assim que a gente também... tem outro ponto que eu acho interessante, que é o que significa a justiça divina, né? Porque a pergunta do André é essa, mas e a justiça? Mas por que ele fez essa pergunta? É só voltar um slide. Aparentemente, eles vivem e gozam de fortuna e autoconceito social. Então, para o André Luiz, o fato de eles estarem encarnados aqui, ricos, né, financeiramente bem, e ainda tem o conceito social, ou seja, as pessoas na sociedade o abraçam e eles participam dos eventos sociais, para eles isso é injustiça. Né? E o que é a justiça divina? A justiça divina não é bens materiais, ela não está ligada aos bens materiais, a justiça divina está ligada à moralidade. E quem disse que esses espíritos, veja que ele ainda fala, né, aparentemente, quem disse que esses espíritos colocam a cabeça no travesseiro e estão livres de qualquer sentimento negativo, vamos dizer assim? Que eles estão tranquilos, que eles põem a cabeça no travesseiro e têm o sono dos justos. Difícil, né? Você ter o sono dos justos, uma vez que você, para ser feliz, você provocou a infelicidade de outra pessoa. Né? Muito difícil isso. Então, como que a gente pode acreditar que bens materiais vão substituir isso também? Tem esse ponto, né? Porque o André, ele fica indignado achando que essa justiça não existe, porque eles estão bem lá, né? Muitas vezes a gente faz esse conceito errado, né, das pessoas. Alguém que nos fez algum mal e a gente olha assim e fala assim, mas eles estão bem, estão felizes. Mas quando você faz o mal para outra pessoa, você está bem? Você está feliz? Quem te vê de fora até pode achar que você está bem, mas será que você está bem? A gente deveria fazer esse tipo de comparação, né? Daí tem uma parte que eu queria só, em função disso, né, que eu acabei de falar, eu queria só lembrar o capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a verdadeira desgraça. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Então, o que a gente chama de desgraça aqui, muitas vezes, é a redenção do espírito. E tudo que a gente chama de graça, às vezes, é a desgraça do espírito aqui. Então, a gente não pode esquecer das aparências. Né? A gente as aparências aqui, principalmente as materiais, nos dão a ilusão de uma felicidade que, na verdade, não é concreta. Porque assim que o espírito desencarna, ele sabe aonde está a felicidade dele e aonde está a infelicidade dele. A consciência é o que o Kardec fala, e até o André Luiz também usa essa terminologia.
A consciência dilata a partir do momento que o espírito desencarna, ou seja, ele tem a amplitude, ele tem o conhecimento das consequências dos seus atos. Né? Então não dá mais para disfarçar. A gente aqui disfarça, lá não dá mais para disfarçar. Aí, continuando, no capítulo 5, aí começa, né? Tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 é uma palestra, né? Que o Telésforo vai falar e discorrer, né, para todos os aprendizes sobre o trabalho de intercâmbio entre os trabalhadores encarnados e encarnados. Né? Aí ele, num trecho, ele fala: nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Então, aí eu queria levantar uma questão, né? Se a espiritualidade superior se empenha em auxiliar os encarnados, e se eles estão distraídos, com quem os encarnados se sintonizam com frequência? Aí o Telésforo diz, né? A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Então, o que a gente vê é um trabalho incessante, né? O que ele está descrevendo aqui nesse trecho do capítulo, é que existe um trabalho incessante da espiritualidade superior para nos ajudar, né? A gente sabe disso, que ninguém reencarna aqui para ficar largado nesse planeta, né? O nosso projeto reencarnatório ele é feito para dar certo, ele não é feito para dar errado, né? Por isso que eu li o trecho desse livro da Irmã Sindufo, né? A prova não é, o resultado da prova não é dor, o resultado da prova é aprendizado, né? É para dar certo, é para a gente aprender, né? E dito isso, então tem uma legião de espíritos que vem nos ajudar na nossa reencarnação. A gente não tem um mentor espiritual, a gente tem vários mentores espirituais. Para cada tarefa que a gente vai fazer, existe um determinado mentor, ou até mentores, dependendo do grau de importância da tarefa. Né? E por que eles não conseguem chegar em nós? Por que eles não conseguem fazer o trabalho eficientemente? Não por falha deles, mas é por falha nossa, porque a gente está distraído. Porque a gente se distrai nesse conforto, que a gente estava até comentando no início, né? Esse conforto material, que às vezes a gente é muito grato, mas esquece de que existe uma responsabilidade por a gente ter esse conforto. Porque se eu tenho conforto material é porque eu não estou passando fome. Então, se eu não estou passando fome é porque eu tenho que me dedicar a alguma coisa. É porque eu preciso fazer alguma coisa. Né? Se eu tenho essa oportunidade, é porque eu tenho uma responsabilidade a conduzir. E se eu me distraio nesse conforto, como que a espiritualidade vai conseguir se sintonizar comigo? A minha estação é uma, a da espiritualidade é outra. Eu estou me sintonizando nos espíritos que têm a mesma condição que a minha, que apesar de estarem desencarnados, eles gostariam de estar reencarnados para usufruir desses bens materiais. Então eu me sintonizo com eles e é com eles que eu vou me sintonizar. E daí eu não me preparo realmente para o que eu tenho que fazer, eu não consigo conduzir aquilo que eu tinha que conduzir, né? Da forma como era esperado que eu fizesse. Aí, continuando, eu tirei só alguns trechos do capítulo, tá? Se alguém achar que tem algum trecho que eu não mencionei e gostaria de mencionar, também fica à vontade, tá? Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária,
sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, tá. Sim, sim, muito bem. Então, quando ele diz aqui, não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico, é porque muitas vezes a gente esquece, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Uma vez que eu tenho esse conforto, eu tenho uma responsabilidade. Esse conforto não é me dado gratuitamente. Tem muitas pessoas que ainda usam aquilo, né? Ah, eu conquistei isso por meu mérito. Bom, vamos voltar e entender que mérito é esse, né? Qual é o mérito que você tá afirmando? É um mérito moral? É um mérito técnico? É um mérito do trabalho? Né? Porque moralmente, todos nós aqui sabemos que a gente ainda não está nesse nível de mérito. Né? Se a gente tem esse conforto material, é porque a gente precisa exercer e aprender moralmente o que nós precisamos. Né? Seja humildade, seja indulgência, seja paciência, seja tolerância. Né? Então, aí eu fiz um comentário aqui que, com quase um século de desenvolvimento científico, a humanidade atingiu um avanço tecnológico expressivo, transformando as relações sociais. Entretanto, esse avanço intelectual não foi acompanhado por um avanço moral, tanto individual quanto coletivo. A desigualdade social ainda se mostra como uma grande entrave para a solução de diversos problemas que aflige a sociedade e o indivíduo, gerando um ciclo vicioso entre encarnados e desencarnados. Então, essa vibração, essa sintonia entre esses milhões de desencarnados que ele fala que estão ainda pegados à crosta, ela é viciante, porque a gente desencarna e quer continuar vivendo, quer continuar dentro desse planeta, porque a gente sente esse conforto, né? Essa segurança que a matéria, essa segurança fictícia, né? Vamos dizer assim, que a matéria nos dá. E eu acho que é inegável, né? Pelo menos para mim, o quanto que a gente avançou tecnologicamente, né? Só o processo de fazer uma ligação, né? Quando eu era criança, a gente fazia ligação entre estados através de DDD. Né? Você ia lá, ou então numa cidade do interior, você ia na telefonista e pedia para a telefonista fazer a ligação. Hoje, olha o que nós estamos fazendo agora. Né? Nós estamos em países diferentes, esse vídeo ainda vai ficar na internet, as pessoas vão poder consultar esse vídeo, então eles vão continuar participando da ligação. E esse é um avanço em matéria de tecnologia, principalmente tecnologia de informação, isso é um avanço fenomenal em menos de 20, 30 anos. Né? Isso é um absurdo. O que a gente viu nesse ano da pandemia também de avanço tecnológico é absurdo. Né? Não se tinha ideia. No entanto, a gente não consegue distribuir vacina para todo mundo. A gente não consegue ter leitos de UTI para todo mundo. A gente não consegue salvar vidas de maneira igualitária. E por que isso está acontecendo? Porque, ao mesmo tempo que a gente avançou muito no nosso conforto material, a gente não avançou quase nada moralmente. As mesmas discussões que os meus avós tinham em relação ao comportamento humano, eu tenho hoje. As mesmas críticas que há 50 anos atrás se fazia sobre racismo continuam hoje. As mesmas críticas sobre pobreza que se tinham há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, continuam hoje. A gente pode ler um livro de sociologia falando sobre desigualdade social de, sei lá, 70 anos atrás e se sentir até decepcionado, porque esses problemas continuam. Né? Pode falar, Luiz. Não, é isso que você acabou de falar, ela está naquela frase de duas transparências atrás, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A gente é imediatista aqui, vivendo essa vida, está distraído. É meio que como um zumbi, né? Está aqui, estamos vivendo o momento agora, né? Esquecemos do porvir, né?
A Joana de Ângeles vai falar que poucos são aqueles que estão vivendo acordados, né, para a realidade espiritual. A maior parte está dormindo, né? Acorda de vez em quando vai no centro espírita, ou numa palestra, ou faz um trabalho de caridade, aí está acordado. Aí saiu daquele ambiente, dorme de novo. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gente tem que... Eu acho que é importante a gente entender a raiz do egoísmo, né? A raiz do egoísmo é o medo, né? De uma certa forma, o medo foi bom quando a gente era primitivo, porque a gente tinha que ir atrás da comida, a gente tinha que se, né, se proteger, etc. O medo, ele é bom. Mas acontece que o medo, numa dose muito grande, ele nos torna egoístas, porque daí, uma vez que eu tenho a minha casinha, eu não quero dividir minha casinha com ninguém, né? E isso vai criando, né? Por isso que a raiz é o egoísmo, né? Vai criando o orgulho, porque eu tenho a casinha e o outro não tem a casinha. O outro não tem a casinha porque ele é incapaz de fazer a casinha dele. Eu tenho a minha casinha, então eu sou alguma coisa um pouco melhor que aquele que não tem a casinha. E assim a gente vai construindo o nosso orgulho, e para cada pequenas conquistas que nós temos, a gente acha que é porque nós somos de alguma forma especiais, e a gente não quer perder essa especialidade. E essa especialidade, ela se traduz através do consumo. A gente consome para se sentir especial. Então, eu sou especial porque eu tenho determinada coisa. E isso vai... O que isso vai causando dentro de nós? Vai causando em inglês é muito mais fácil, né, falar isso do que em português, mas é como se a gente tivesse direito a, né? Eu tenho o direito de ser assim, eu tenho direito ao meu orgulho porque eu conquistei tudo isso. E essa é a base da nossa desigualdade social, porque a gente acredita que aquelas pessoas que não conseguem fazer é porque elas são incapazes de fazer, e não porque elas não tiveram oportunidade na vida para fazer, né? Ou não porque nós nascemos em situações privilegiadas que nos deram condições de conquistar tudo isso. Então, aí essa que é a base de tudo, né? E que acaba criando essa ilusão de que nós estamos numa situação muito confortável, e eu penso na caridade quando me convém. Aí eu lembrei de uma frase, numa parte, na verdade, daquele último capítulo da Gênese do Kardec, que ele vai falar sobre o fim dos tempos, né? E que ele diz: não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação dos sentimentos e, por consequente, é preciso destruir tudo o que possa superexercitar em si o egoísmo e o orgulho. Só um pequeno detalhe, né? Kardec escreveu isso no século XIX, nós estamos no século XXI. E eu acho que, mesmo se eu retirasse aqui o autor e só deixasse uma frase e começasse a apresentar para várias pessoas à minha volta, todas elas iam concordar com isso. Ou seja, nós estamos atrasados há 2 séculos só, né? Isso porque, se a gente ainda for mais pertinente, assim, se a gente for mais rigoroso nessa busca dessa frase, assim, das raízes dessa frase, a gente vai ver Sócrates falando sobre isso. É interessante, eu estava até comentando essa semana aqui, que vira e volta a gente está falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Quando a gente fala de moralidade, da república, democracia, etc. Só que, assim, quando você vai ver o conhecimento, por exemplo, de Pitágoras, Euler, na matemática, eles já foram superados, né? Assim, não que o teorema de Pitágoras não vale mais, ele continua valendo, mas já tem outros conceitos teóricos que se sobrepõem a isso e que explicam melhor certas coisas. Então, quer dizer, na parte da ciência, os grandes pensadores gregos, eles são a base, mas eles já têm um conhecimento muito maior à fronte deles. Agora, no conhecimento moral, não. A gente está vira e volta voltando para Sócrates, vira e volta voltando para Platão. Por quê? Porque a gente não avançou muito desde lá, né? E é exatamente essa frase que o Kardec diz na Gênese, né? A gente não precisa tanto assim do desenvolvimento mais da inteligência, a gente precisa começar a desenvolver a moral para poder dar mais alguns saltos na inteligência. Porque, por enquanto, todo salto que a gente dá tecnologicamente falando está aumentando a desigualdade social, né? Eu que trabalho no setor de educação, ficou patente isso.
né? Eu estou dando aula remoto, mas quantos dos meus alunos conseguiriam ter aula remota por condições próprias, né? Então, a gente está avançando tecnologicamente, só que esse avanço tecnológico está deixando patente essa desigualdade também. Aí, continuando, ele vai dizer, né? A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Então, o trabalho do bem é uma necessidade fundamental do espírito, encarnado ou desencarnado. Nesse trabalho é necessário oferecer ao mundo instrumentos para o consolo e retificação moral, habilitando os necessitados com o maior conhecimento da condição real do espírito e dos ensinamentos de Jesus. Então, esse é um ponto que eu particularmente gosto muito de frisar. Eu acho importante a gente estudar os fenômenos, etc., dentro do espiritismo. Mas a gente não pode se esquecer que a base do espiritismo é a moral, né? É a moral e principalmente o evangelho. Porque senão a gente se distancia muito fácil disso. A gente tem uma tendência, tem que lembrar isso, espíritos imperfeitos têm a tendência de se afastar do bem, porque eles procuram o mal. Então, toda vez que a gente está se dedicando ao estudo, principalmente dentro da casa espírita, a gente tem que voltar e lembrar do Evangelho. Eu estou estudando uma determinada coisa, eu volto no Evangelho, né? Por que é necessário isso? Porque a gente precisa urgentemente desenvolver nossa moral, urgentemente internalizar verdadeiramente o que Jesus fez. Tanto que ele destaca aqui, né? Que não cogitem condições, compensações ou discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício de renunciação com o Senhor. Ou seja, eu entender que eu vou ter que me sacrificar de alguma forma, não estou dizendo aqui se me sacrificar em matéria de sofrimento, não, mas sacrificar certas tendências que eu tenho em função de fazer o que eu preciso fazer, né? Ou seja, eu preciso doar aquele tempo para ajudar aquela pessoa. Eu preciso doar meu tempo para fazer uma determinada tarefa. Ou eu preciso abrir mão de comprar alguma coisa para ajudar aquela pessoa, né? E fora os outros pequenos sacrifícios que a gente pode ir fazendo ao longo da nossa caminhada também. Aí no capítulo 6 ele continua, né, a sua orientação dos trabalhos de intercâmbio, e eu destaquei uma outra frase que ele falou. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos intuitos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Então, segundo o Telésforo, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas e grandes instrutores, uma vez encarnados na Terra. Frequentemente se recolhem diante dos problemas humanos dentro de suas convicções. Jesus não esperou a humanidade atingir qualquer grau de evolução para descer até o plano terreno e divulgar a boa nova. E tampouco exigiu que a humanidade seguisse seu exemplo de imediato. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente começa a trabalhar na casa espírita com uma certa frequência maior, né? A gente começa a olhar aqueles que, já faltou. Esse aí eu sabia que ia faltar no trabalho. O outro não veio. Fulano está fazendo isso. Não tem jeito. Esse centro aqui perdeu a força, eu vou para outro centro. Porque esse daqui já não dá mais certo, já perdeu a força, eu vou para outro. Quem tem mais
intimidade dentro do centro espírita já ouviu isso em algum momento, né? De que, aquele médium ali tá vendo, olha, tá fazendo aquilo, o passe dele já não tá bom. Você sentiu que o passe dele já não tá bom? Então a gente vai se dentro das nossas convicções do que é certo e o que é errado. Ou então pede, não vou fazer mais palestra, essas pessoas não entendem o que eu entendo, eu vou continuar com o meu estudo sozinho, ou eu não acredito que a humanidade vai mudar. As pessoas não mudam, ninguém muda. Então, começa naquelas convicções e se fecha também nessas convicções. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está dentro do centro espírita, a gente está lidando com diversas personalidades, não é só uma, né? São diversas, e são espíritos em diversos... Apesar de que quando a gente fala que nós somos espíritos imperfeitos, a gradação é muito variada, né? É uma média, mas é uma média que tem uma gradação muito diversa. Então, a gente vai lidar com espíritos de diversas formas ali, né? Então, de novo, né? O orai e vigiai e não julgai é muito importante quando a gente está dentro do centro espírita também. Daí ele continua, né? Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Como médiuns, muito de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos conceitos para exportação, jamais para uso próprio. A Terra é caracterizada de acordo com a perspectiva do espírito. Entendendo-a como uma escola repleta de oportunidades de aprendizado e redenção, conseguiremos identificar os desafios que precisamos superar e compreender a dificuldade alheia na mesma caminhada. A mediunidade da doutrinação, como quaisquer trabalhos na seara do bem, requerem vigilância e responsabilidade na sua condução, pois nos compete entender que o objetivo não é engrandecimento do ego ou voluntariado conveniente. Então, muitas vezes quando a gente se prontifica, principalmente, eu acho que a responsabilidade maior, às vezes o médium, a mediunidade, ela o obriga a fazer o trabalho, né? Quem é médium pode falar melhor do que eu. Mas quando a gente se prontifica, por exemplo, nesse caso aqui, eu falando o que eu entendi, ou a gente se prontifica a dar uma palestra, ou a gente se prontifica a dar um curso no centro espírita, a gente tem que se vigiar muito, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente fala para os outros e não faz o que a gente fala, né? E a gente esquece que a nossa boca está mais perto dos nossos ouvidos do que nos ouvidos dos outros. E muito do que a gente fala é para nós mesmos, né? Então, o trabalho dentro da casa espírita, ele não é da nossa conveniência, a gente não tem que levar ele, é nesse ponto que eu estava assistindo no começo, né? É uma coisa que eu refleti muito. O trabalho na casa espírita não é no meu tempo livre. Não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, né? Se eu me prontifiquei a conduzir um trabalho na casa espírita, é porque ele é o meu trabalho. Ele só é voluntário porque eu não recebo um salário, mas eu tenho responsabilidade por ele e ele não é menor do que qualquer outro trabalho que eu conduzo, né? Então, eu achei interessante ele ter falado isso no final, né? Tanto sobre os médios quanto sobre os doutrinadores. Eu estou meio fora do tempo, vocês me avisam se quanto tempo falta, quanto tempo não falta, tá? Eu acho que, na verdade, esse é um dos últimos, mas enfim. Aí eu lembrei de um livro que o Herculano Pires tinha escrito, que é sobre a cura das obsessões. E ele vai dizer assim: estude o espiritismo e não se deixe levar por tolices. Dedique-se ao estudo, mas não queira saltar de aprendiz a mestre,
pois o mestrado em Espiritismo só se realiza no plano espiritual. Na Terra somos todos aprendizes, com maior ou menor grau de conhecimento e experiência. E eu achei interessante isso, porque ele vai falar isso exatamente sobre ele, na cura da obsessão. Né? E por que será que ele está falando isso na cura da obsessão? Exatamente porque é o conhecimento e a prática no bem, o Kardec também fala isso na Gênese, que são os grandes remédios, tanto para a auto-obsessão quanto para a obsessão. Né? Porque a ajuda mediúnica ela pode ser dada, né, do espírito, etc. Mas se eu não me colocar no caminho do bem, se eu não começar a praticar, se eu não começar a entender e me colocar na posição de aprendiz, provavelmente essa obsessão não vai cessar tão cedo. Né? E a minha própria auto-obsessão vai me levar para esse caminho de novo. Então, eu achei interessante, e daí eu resolvi colocar aqui também. Daí ele continua, aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Emmanuel Joana de Ângeles e Bezerra de Menezes, em inúmeras mensagens, são enfáticos na importância de seguir adiante na prática do bem, apesar das quedas. Importante não ceder ao pessimismo e às sugestões destrutivas. Ao empenhar a vontade na prática do bem, temos como consequência direta a nós mesmos o bem doado. E assim promovemos em nós mesmos a internalização da nossa capacidade de recomeçar sempre que for necessário. Entretanto, não podemos idealizar que esse processo será indolor e fácil. É necessária indulgência, perseverança, resignação e obediência. Então, o que eu quis dizer nesse comentário? De que nós todos vamos errar, né? Qualquer um pode fazer uma previsão muito fácil sobre nós, de que a gente vai errar, inevitavelmente, porque a gente está aprendendo, mas que toda vez que a gente errar, a gente tem que levantar. A gente não pode ceder ao pessimismo, a gente não pode ceder à culpa, né? Nem à vitimização. E a gente também não pode idealizar que tudo vai ser fácil, porque eu fui no centro, agora eu vou colocar em prática tudo que eu estou lendo lá e vai ser fácil. Não é assim, né? E é o que ele fala no final, né? Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas, porque para a gente se desvencilhar do nosso egoísmo, a gente vai ter que derramar algumas lágrimas, porque a gente está muito acostumado com ele. Ele é muito confortante, né? Então se separar dele não vai ser tarefa fácil. Né? Aí, curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? É o André com o Vicente conversando logo no final do capítulo. Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto a sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de uma sombra indefinível. O pensamento cria ao redor do espírito uma psicosfera própria, que pode ser caracterizada como a verdadeira impressão da sua identidade moral. Essa psicosfera pode ser visualizada no plano espiritual por qualquer espírito superior ou de semelhante grau de evolução. Espíritos de diferentes sintonias se afastaram ou se aproximaram de um espírito encarnado ou desencarnado de acordo com o seu nível evolutivo ou tarefas a realizar. A palavra é o pensamento verbalizado. No caso do espírito, é a própria linguagem ou fonte de comunicação. Aí, para terminar, eu errei ali o título, eu devia ter colocado 6 ali em cima, mas tudo bem. Muitas vezes nos aproximamos de companheiros encarnados com o desejo de ampará-los em suas dores físicas e morais. Mas nossas medidas socorristas não tardam em se dissipar por falta de uma colaboração mais ativa do irmão enfermo, através de pensamentos elevados e atitudes enobrecidas pelos padrões do Evangelho.
Muitos pretendem arrancar uma cura espiritual à força, mas não se forçam a mudar 1 centímetro sequer as suas personalidades orgulhosas e de seus mesquinhos pontos de vista. Então, eu coloquei essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes exatamente para ilustrar o final do capítulo. Porque o André Luiz fala, então eu posso, e se eu começar a conversar da mesma forma que eu conversava na Terra, dos assuntos terrenos? Ora, o seu pensamento vai mudar e ele não vai ser agradável para as pessoas e as pessoas vão se afastar de você, né? Os espíritos superiores, eles se aproximam de nós, mesmo com os nossos pensamentos, exatamente por isso que o Dr. Bezerra de Menezes falou, porque eles precisam nos ajudar. Mas se a gente permanece nesses pensamentos, é dificultoso para eles a ajuda, né? É dificultoso ir lá e conseguir ser bem-sucedido nessa ajuda, porque a gente também não está se ajudando. E a gente vai se alinhando, né, em sintonia com outros espíritos. Né? Ele fala ainda em outra mensagem que são cistos psicosféricos que formam em volta de nós e que eles, às vezes, é muito difícil conseguir penetrar através desses cistos. Então, o pensamento é a linguagem do espírito. Então, se ela é a linguagem do espírito, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa e principalmente o que a gente fala, porque o que a gente fala é o pensamento concretizado. Né? E ele, assim, fazendo um paralelo com a palavra, né? Ele realmente se concretiza como se fosse um concreto mesmo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente... O Manuel Filomeno de Miranda tem até um livro falando só sobre o poder da palavra, que é muito interessante também. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala ressoa no outro, penetra no outro, e a gente assume as consequências dessa fala em relação ao outro também. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Muito bom, Ana Paula, muito bom, obrigada. Tá. Nossa, Ana Paula, você fala com uma... Nossa, a sua fala é muito eloquente sempre, é um prazer te escutar entre todos aqui, logicamente, mas eu nunca tinha falado, mas a sua fala realmente me emociona e fala com o meu coração. Eu que agradeço. Muitas coisas não sou eu que estou verbalizando, não. Eu tenho ciência disso, mas enfim. Mas foi muito bom mesmo, Ana Paula. Muito obrigada, viu? Nossa, excelente. O conhecimento que você nos trouxe, nos fez lembrar, foi fantástico, viu? Da forma que você falou, colocou. Muito bom, né, Carol? E até dentro do tempo, né? Puxa. Estava dentro do tempo? Eu achei que eu estourei. Eu falei assim, eu sei, para eu estourar, são fácil, Paulo. Esqueci de mostrar o último slide, que é para falar que vai ter outros capítulos para estudar. Mas a gente já sabe. Ana Paula, você, né, no finalzinho, na transição, né, do capítulo 5 para o 6, tem duas coisas aqui, uma no finalzinho de um, no começo de outra. É de impressionar, assim, né? Quando você falou assim, poxa, Kardec falou isso há tanto tempo, no século XIX, está aí assim ainda. Tá? E tem mais uma evidência aqui de que nós estamos derrapando ainda. Como você falou, né? Tem muita coisa que daria para colocar, mas não dá para pôr tudo, né? E tem uma frase aí que não foi colocada, mas está embutido no seu comentário, tudo, mas a humanidade terrena atualmente é como um grande... Não, essa você falou, desculpa. É que, bem no comecinho aqui, que é na verdade, não era isso aí, né? É uma outra coisa. O Telésforo dá uma dura na gente, dá uma dura naquela turma lá, mas assim, ele pegou pesado, assim. Ele falou, quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa, né? Ele realmente chama a razão. E é isso mesmo. Então, ele está buscando aqueles que se desprendem, né, e vão fazer, se renuncia, né, renuncia a si próprio. E mais para frente, bem quando começa o capítulo 6, né, ele fala, necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Então, é isso.
Muitas vezes eu penso assim, falo, pô, estou fazendo muito, estou fazendo pouco, eu não sei o que estou fazendo, se realmente, acho que só lá no fim mesmo que dá para saber, né? Vai que eu tinha me comprometido até com menos do que eu estou fazendo. Ninguém sabe, né, realmente. Claro que se tem espaço para fazer mais, é melhor, não estou tirando nenhum, né, falando, não, deixa eu dar uma aliviada aí, né? Mas o fato é que dá para viver uma vida e dá também para uma vida que eu digo assim, o dia a dia, né? E também se dedicar um pouco a eh, a, a esse progresso, né? Pelo qual a gente veio aqui, para melhoria geral. Então, é só dosar o tempo, né? É ver menos filme no Netflix e ler um pouquinho mais, né? Sabe, dar uma escapadinha aí lá no centro, em épocas normais, claro, né? Ou participar né, de um estudo como esse, ou assistir uma palestra que venha acrescentar. Enfim, dá para fazer tudo. É assim que eu vejo. E, e realmente, esse livro aqui, no fim das contas, se a gente for ver bem, é uma bela chamada para a gente. E como você falou, né, na Colônia Esperança, lá do Eurípides Barçanufo, o que deve ter gente arrependido lá, tem aos montes, né? Mas talvez esse arrependimento, ele vai ser o fomento, vai ser o adubo para a próxima encarnação, que vai ficar embutido ali o desejo de não errar mais, não falhar mais, não fazer, né, menos, como fez da outra vez. Eu me empolguei aí, porque a sua Não, palestra mas foi muito empolgante e, assim, muito legal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. eu acho que é muito comum, né, quando a gente inicia trabalho no centro, eu mesma passei por isso. Ah, hoje está chovendo. Ah, não vou não, vai dar muita. Ah, hoje eu acordei com uma dor de cabeça. E eu lembro que, bom, eu tinha o exemplo do meu avô, né, que ele era muito ativo dentro do centro, então eu não podia nem falar que eu não sabia como que tinha que fazer, né? Mas eu lembro que uma senhora falou para mim no centro, falou assim, olha, quando a gente começa com esses pensamentos, é quando a gente tem que ir para o centro mesmo. Porque o trabalhador que está no centro é aquele que mais precisa de ajuda. Aquele que fala ali no palanque é o que mais precisa de ajuda. Aquele que está na reunião mediúnica é o que mais precisa de ajuda. Não é aquele que está na plateia. Então, é um ponto que ele fala aqui é exatamente esse, de que a gente não se engane porque nós somos doutrinadores. Eu acho que a palavra doutrinador ainda é muito forte, né? Vamos chamar assim, né? Aqueles que compartilham o conhecimento, que é mais correto, e porque você é médium, que você tem alguma coisa de especial e aqueles que estão na plateia são os enjeitados, sabe? É o contrário. Espiritualmente falando, é o contrário. Muito pelo contrário, né, Ana Paula? Sabe que eu me lembro de um comentário de um amigo espiritual, que ele veio dar aquela mensagem de otimismo e tal, aí acho que ele viu que a gente precisava, né, porque ele precisava dar um empurrão na gente um pouquinho mais, né, assim, porque quando o médium, poucos dias antes do trabalho, ele sente já uma vibração, né? Já entra em contato com o espírito, principalmente esses médiums que vão, né? Aquele que vai dar a comunicação. E aí, né? Esse espírito falou uma coisa muito interessante. Ele falou: não venham ao centro para resolver o seu problema, venha para resolver o problema alheio, né? Não venha para ser assistido, venha para assistir. É basicamente o que Jesus falava, né? Não vem para ser servido, não, vem para servir. Poxa, se partir dele isso aí, para aquele que é o ponto máximo em termos né, de espírito, né, de entidade espiritual. Hein? Então, realmente é isso. Muitas vezes a gente vai para o centro, tem gente que a gente sabe que, nossa, para tomar passe é o número 1. Mas aí, na hora que precisa, não. Então, realmente nós temos que ter em mente que é um pelo outro. Uma hora um precisa, depois é outro que precisa, assim, e vamos seguindo em frente, né? Então, mas é isso. A gente, eu sempre me coloco, assim, teve uma época que eu precisei muito do centro, né? Então, e eu estava lá na plateia.
Mas eu só verdadeiramente melhorei quando eu saí da plateia. Eu cheguei e falei assim, ó, posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? E me colocaram lá na porta do centro para falar oi para as pessoas. E aí, geralmente as pessoas falam, ah, você vai ficar lá na porta do centro dando oi, não sei o quê. Eu falei assim, nada, vou, o que tiver para fazer, você encher copinho d'água, eu tô enchendo copinho d'água. Médium E daí, porteiro. médium porteiro. E foi só assim que eu melhorei. E daí foi aí que eu percebi que realmente quem trabalha no centro, e daí você vai conversando com as pessoas, vai conhecendo a história das pessoas, etc, né? E faz ótimas amizades, né? Porque a gente vai com, né? É o outro, né? É uma outra esfera. A gente vai percebendo que quem está ali trabalhando é o necessitado mesmo. Então, quando a gente fica com aquela preguiça de que, ah, não vou, tá chovendo, ai, não, hoje não acordei legal, ai, hoje não tá, sabe? Ah, hoje a internet não tá boa, não vou nem ligar o computador. É a hora que você tem que ir para o centro. É o Porque médium, depois. né? É um efeito de açúcar, né? Sai na chuva, derrete, né? Então dissolve, assim, tudo. Mas isso aí é interessante mesmo. O trabalho, né? O trabalho realmente ele empurra a gente para frente. Muitos espíritos atendidos, se tem oportunidade, eu falo para ele, falar, hoje está precisando, vai, mas na primeira oportunidade ajuda, você vai ver como vai fazer bem. E assim, porque eu tenho não sei se isso é qualidade ou sei lá, mas é uma questão de respeito pela pessoa como ela é. É uma pessoa igual a mim. Então eu falo igual, né? Então é bem informal, tal. Então vem e fala de maneira que possa melhor ajudar. E muitas vezes eu me lembro de ter falado para que ele, na primeira oportunidade, trabalhasse, porque aí ele ia realmente melhorar, né? Ele ia realmente ficar bom, ele ia se curar. Porque muitos espíritos chegam num estado deplorável, é triste de ver. Porque ainda estão arraigados, quer dizer, morreram, mas não desencarnaram, né? Então ainda continuam na carne, continuam, né, no sofrimento, em tudo aquilo. Então é muito importante o trabalho. E você lembrou bem isso. A gente não importa o trabalho, não importa, porque a coisa vem devagarinho, vai tomando mais corpo, vai, né? A gente vai galgando degraus também nisso. Então vai, vamos ficar na portaria e pronto, né? Vamos começar por aí depois. Bom, eu acho que ainda bom, tem tempo aí, né? Eu estou falando, acho que Alguém, nós temos alguém, aí cerca de 20 minutos, pô, 18 minutos. alguém mais queria comentar? Tem ainda todo mundo louco para falar. Eu vou desligar aqui, meu. Ah, eu gostaria de dizer algo que a gente está falando bastante sobre a espiritualidade, né? Mas eu acho que também convém a gente pensar quais são os assuntos que a gente tem na nossa vida que tem essa pendência, né? Que a gente não está, que a gente está na nossa zona de conforto, que a gente não está agindo, que a gente não está sendo proativo, dando atenção para nossa enfim, para nossa, achando que o que a gente está fazendo é o certo, que o outro está errado, enfim, não tendo a compaixão devida com as pessoas. Então, eu só queria trazer esse outro lado também, a importância da gente analisar as pendências que nós temos, né? Porque a gente vai ser cobrado nelas e eu vejo que tem algumas coisas que eu preciso desenvolver na minha vida e eu não tenho tido coragem para isso. Então, esse estudo me remeteu a isso também, porque é uma missão entre tantas que nós temos, mas de persuadir aquilo que ainda nos incomoda, né? Aquilo que ainda não, que a gente sente que não está bem na nossa vida, talvez em relacionamentos, enfim, em atitudes, em comportamentos. Não, mas é isso mesmo. Eu sempre falo assim que o que acontece na macroesfera acontece na microesfera, né? E a micro, que nem ele fala, né, que os seres humanos são a célula desse grande organismo planetário, né?
se eu vou num determinado lugar, por exemplo, eu gosto de ir no centro espírita porque a vibração do centro é muito boa. Bom, então eu tenho que sair do centro espírita e levar essa vibração para outros lugares. Eu não posso ser aquela pessoa que entra no ambiente e destrói o ambiente, né? Vamos, lá vem a Ana Paula, meu Deus do céu, que problema, lá vem. Porque as pessoas sentem essa vibração, né? Meu pensamento se transporta através da vibração, se transforma em energia e cria essa psicosfera à minha volta, né? Que muitas pessoas vão falar, é a aura daquela pessoa. Nossa, a aura daquela pessoa tá negra, né? Tá, dependendo do pensamento dela, realmente tá. Então, se eu quero ser essa pessoa, é porque eu tenho que começar a fazer o que eu faço lá no centro dentro de mim. Então, o centro é uma grande escola. Eu sempre julgo o centro espírita como uma escola, porque lá é muito fácil de fazer isso, né? Porque a vibração é boa, você está lá, você já vai lá com esse intuito, com essa intenção. Então, quando eu saio do centro, eu tenho que praticar isso, né? E o primeiro lugar que eu tenho que praticar é aqui. Então, quais são as minhas tendências? Quais são as minhas, como você falou, né? Quais são as minhas pendências? O que eu não estou conseguindo resolver? Por que lá no centro eu tenho uma pessoa parecida com aquela que eu tenho dentro de casa e lá eu consigo conversar e aqui não? Né? Por que lá no centro eu consigo dar um copo d'água para uma pessoa e quando eu estou lá no escritório eu não consigo nem olhar para a pessoa e perguntar se ela está com sede? Então, assim, o centro, ele é um lugar protegido, a gente sabe disso espiritualmente, né? Então, é por isso que é fácil todo mundo estar lá, apesar de que, às vezes, né, também a gente solta os fagulhos dentro do centro. A gente ainda consegue isso, né? Essa façanha. Mas o centro tem que ser a nossa escola mesmo, né? E a prática está aqui. É o que você falou, Eliana, está 100% correto, que é o que ele está falando aqui, né? A gente se esquece no conforto, nas nossas próprias convicções, falar, o problema é do outro, não é meu. Eu estou fazendo certo, eu vou lá no centro, faço caridade, faço tudo. Ele que não está indo no centro. Olha, se ele estivesse aqui no centro, ele ia ouvir isso, né? Ah, essa palestra aqui foi para ele, foi para ela. Tá vendo como que ele é a dificuldade? Então, assim, tudo depende de nós, né? Tudo está dentro de nós. Ana Paula, se fosse para ele ou para ela, eles estariam lá, né? Ah, verdade. Tudo agora. Não era... Seriam eles que estavam no centro, não eu, né? Exato. É isso mesmo. Quem está tomando remédio sou eu, né? Então, alguma coisa está, né? Se sou eu que estou tomando remédio, é porque o doente sou eu, né? Esse livro ele foi escrito em 44, né? Então são 76 anos. E não parece que a gente está vendo exatamente assim que está acontecendo agora. Como a gente demora, né? E, claro, quando ele fala a gente, nós estamos incluídos, né? Senão a gente já teria mudado, né? Tudo isso, sei lá. Mas como a gente demora, né? Para arrancar, né? Para poder ir para frente. Eu lembro que uma vez o Chico Xavier fez um comentário quando alguém chegou para ele e falou assim: mas Chico, todo mundo fala em período de transição, em mudança e tal. Quando afinal, que ano afinal que vai mudar? Ele falou: pode ser hoje, depende só da gente. A partir de hoje a gente pode resolver. Então, essa transformação não tem jeito. Nós não podemos culpar ninguém, não podemos depositar nas costas de ninguém. Somos nós que realmente temos que fazer acontecer. E o problema entre aspas, né, da doutrina espírita é esse esclarecimento, né, de que somos nós os responsáveis. Não tem jeito, ninguém vai poder passar por uma cirurgia no nosso lugar, né? A gente que vai ter que fazer. Então, é isso que chama atenção, que essas obras, com mais de 70 anos, ainda têm esse viés aí de ser tão atual, né? É bom e não é bom, né? Assim, é claro, o conhecimento está aí, que bom que a gente pode ler, a gente pode discutir aqui e tal, mas assim, é com certo
vou dizer certo pesar, porque pesar é muito forte, né? Mas é com uma certa, assim, um pouquinho de frustração, puxa, a gente está patinando muito mesmo, né? A gente precisa começar agora, está na hora de arregaçar as mangas e fazer, né? Uma certa tristeza, né, Ana Paula? Mas essas coisas do tipo, assim, uma pandemia, às vezes a gente fala assim, pô, mas será que não foi, assim, não erraram na dose, não é muita coisa? Mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão um pouco maior, né, para acordar. Mas eu não queria que ficasse no ar essa lamentação de, não só, né, do que eu falei agora. Não, ao contrário, é tudo no tempo certo. A população que está habitando esse planeta, tanto encarnada como desencarnada, ela está no rumo, né, e está no passo que é característico dela. Não tem jeito. Agora, as providências estão sendo tomadas, né? É pandemia, é tirar aquele ruinzinho que se viesse aqui pioraria mais, então ele fica de lado, né? E mais oportunidade para aqueles que precisam, e assim vai. É tudo no seu momento, né? No seu tempo. Então, Luiz, deixa eu acrescentar uma coisa. Você falou que tudo no seu tempo e as coisas estão acontecendo. Realmente espero que sim, porque no meu tempo, até pouco tempo atrás, eu achava que todos nós seríamos salvos pela graça. E quantas pessoas vivem essa ilusão ainda? mas aí que entra esse comentário, viu, Eliana, que o Espiritismo ele nos traz a razão, a consciência de que a responsabilidade é nossa. Pode ver, ó, Sim. uma característica nossa de brasileiro, vamos falar assim, lá no Brasil, é esperar que o governo resolva nossos problemas. Pode ver. É impressionante como a gente deposita no outro assim, a solução dos nossos problemas. E ainda xinga porque não resolveu, né? Então, e nós, assim como quem deveria estar resolvendo muitos dos problemas, pensa de forma, assim, similar. É sempre no outro. É o outro que vai ter que fazer, é o outro que vai ter que mudar, é o outro que vai ter que resolver. Então, como você falou mesmo, nós esperamos uma graça. Eu lembro de um comentário de uma pessoa que tem um problema seríssimo com bebida, a filha, né, no caso. Né, a Carol conhece, sabe de quem eu estou falando. Então, para ela, ela achava que se aparecesse um espírito de luz na frente da filha, resolvia. Ou então um grande amor. Caramba, sabe, de novo, terceirizar a solução. E não tem jeito, é nossa mesmo. Por isso que é bom, sabe, a gente ter essa noção que, puxa, essa clareza. Eu sou sincero, eu sou feliz por ser isso, com todos os defeitos, com todos os problemas, com tudo isso, mas eu sei que sou eu que tenho que resolver. Olha que maravilha, eu tenho que resolver. É bom isso aí, né? A gente. E que tristeza imaginar que quantas pessoas vivem o engano da graça, que a igreja nos prega, que a igreja nos ensina, e essa cultura que a gente... essa cultura que faz parte de nós, né? Seremos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, e isso nos basta. Mas olha, você vê que não é só nesse sentido da fé pura e simples, essa fé desse jeito, né? A indulgência, quanto tempo não foi praticada a indulgência? E ela pagar para zerar os pecados. Nossa! Ou então, missas, né? Vamos fazer missas para poder, né, ter... Então, não estou criticando quem faz isso, porque ele foi criado isso, ele foi assim, orientado para que pudesse acreditar dessa maneira que fosse. Infelizmente. Desculpa, pode falar. Não, mas quando vem esse banho de realidade na gente, só a doutrina espírita vem. Né? Hoje eu assisti uma palestra onde a pessoa falou, olha, qual é a religião que traz ao mesmo tempo assim, explicação, porque ele chamava de religião, né, a doutrina espírita. Depois até ele falou assim um pouquinho
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que trata dessa forma, mas eu vou colocar desse jeito, né? Ele falou, quais as religiões que têm tudo junto, né? Tem ciência junto com o evangelho, que tem junto com filosofia, né? Então, é a coisa mais completa. E isso abre nossa mente, né? Desculpa, Ana Paula, eu falei aí. Não, eu só lembrei de uma coisa que a minha mãe falou muito tempo atrás, que apesar de tudo isso, esses espíritos pelo menos estão em algum tipo de ligação com Deus. E isso é o que eles conseguem nesse momento, né? Então, ou é através do dízimo, ou é através da indulgência, ou através da crença do Salvador, mas que a gente se alertasse para a responsabilidade que nós temos, né? Porque uma vez que esse conhecimento foi desvendado a nós, né? Realmente, eu concordo, a Carol tinha feito comentário aqui, eu concordo com ela. É um alívio muito grande quando eu percebi que fui eu, que dependia de mim, eu sair daquele estado de perturbação ou daquela situação em que eu me encontrava, foi bem mais fácil. Mas eu não nego que existe uma certa responsabilidade nisso, né? Porque agora não dá mais para eu voltar atrás, né? Não dá mais para eu voltar a ser a criança mimada e falar assim, ai, arruma o meu problema que eu não quero mais arrumar ele, né? Eu sei que agora depende de mim. Então é um equilíbrio que a gente tem que encontrar entre a responsabilidade e a consolação, né? Que essas pessoas que ainda estão nessas religiões ainda não têm acesso, mas é assim, a escola existe porque ainda precisam de alunos, né? Então é o que o Luiz estava falando, são outros espíritos que estão reencarnando, está sendo dada a oportunidade para eles e eles precisam dessas religiões. Então, eu ia comentar, eu acho o seguinte, independente de religião, né? Se a pessoa já não está fazendo mal a ninguém, está procurando melhorar de alguma forma, já é uma bênção muito grande, independente de religião, né? De crença. Porque quantos a gente conhece que até não tem religião alguma, mas que são pessoas boníssimas, fazem tanto pelo outro, sem nunca ter pisado num centro espírita, sem nunca ter se dedicado até a outras igrejas, ou ter se afastado há muitos e muitos anos. Mas é que elas são boas de coração e fazem pelos outros aquilo que a gente prega na doutrina espírita, caridade, né? E elas fazem sem nem perceber, né? Fazem porque o coração delas manda elas fazerem. Então, são pessoas extremamente boas. Então, a gente também não pode esquecer isso, né? Só de não estar fazendo mal já é um avanço muito grande. Eu acho que o Kardec foi muito feliz quando ele descreve o espírita no Evangelho, porque ele fala assim, conhece o espírita pelo esforço em superar suas tendências. Ele não fala conhece o espírita pelo centro espírita que ele vai. É verdade. E nós também precisamos lembrar a frase de Paulo, né, que ele dizia, quando eu era um menino, eu agia como menino. Agora que eu sou adulto, né, eu até procurei aqui para lembrar, porque eu não me lembrava o final. Mas agora que eu sou homem, eu tenho que acabar com as coisas de menino dentro de mim, né? Então, é isso. Eu acho que é muito importante as outras religiões, no sentido de que eu particularmente passei por outra religião, né, o catolicismo, mas hoje eu me considero realmente uma criança, espiritualmente falando, né? E depois que a gente deixa de ser criança, a gente quer algo maior. E assim vai acontecer com todo mundo, né? Porque antes me satisfazia aquilo, né? E eu ia toda feliz da vida lá, recebia a hóstia, sabendo que os meus pecadinhos, né, de criança, de adolescente, né, eram superados por tomar a hóstia lá, né? E de vez em quando ir lá no confessionário falar com o padre, porque o padre era bonito, né? Aí eu ia porque ele era bonito, né? Vocês estão conhecendo minha mulher agora, tá?
Adolescente, né? Pré-adolescência era isso, né? E aí eu e minha turminha, inclusive, né? Mas é isso mesmo, né? A gente tem que deixar de ser menino, né? Quando a gente cresce, vamos deixar as coisas de menino para trás, como diz Paulo, né? E não que nós somos adultos perante os outros de outras religiões, porque existem pessoas, né? Como a Kátia falou, existem pessoas maravilhosas ali, né? Que é todo o amor que eu ainda não sou, né? Mas é isso, é o que elas precisam agora. É o que eles conseguem entender agora, né? E isso é importante. Bom, E vamos em frente nós, né? Que já temos um conhecimento um pouco avançado, vamos ver se a gente consegue também avançar com os nossos passos, né? Vamos lá. bom, Ana Paula, você não estourou o horário, mas nós estouramos, tá? Então, Já estouramos. agora a gente deixa à disposição de quem quiser fazer a prece de encerramento. Eu gostaria de fazer hoje. Posso fazer, então? Eu acho que sim, né? Ok. Hoje nós vamos abrir o nosso coração ao nosso querido Mestre Jesus e dizer a Ele que gostaríamos de ser, de dizer tantas palavras bonitas, palavras que realmente demonstrassem o que nós sentimos por esta oportunidade que estamos tendo. Vamos dizer, querido Mestre Jesus, que já estamos num patamar de ter este conhecimento. Vamos dizer que já somos um pouquinho maduras, para que esse conhecimento chegasse até nós. Mas ainda, Senhor Jesus, temos tanto a percorrer neste caminho que nos leva até o entendimento total daquilo que precisamos realmente ser, das raízes que temos que cortar para não fixarmos mais na materialidade, não fixarmos tanto na terra onde vivemos. Que possamos, Senhor Jesus, ter a coragem e ter, Senhor Jesus, aquela força necessária para nos desligarmos totalmente da materialidade que ainda existe em nós e seguirmos volitando, Senhor Jesus, mais rápido para o entendimento das suas lições, para podermos tê-la dentro de nós e sermos aquele espelho vivo nas ações, nas palavras, nos nossos pensamentos. Oh, querido Mestre, quanto ainda nos falta caminhar. Lembrando neste momento que o Senhor jamais desampara ninguém, porque a sua misericórdia, Senhor Jesus, com toda certeza, é maior do que a humanidade que o Senhor toma conta. Por isso aqui estamos, Senhor, elevando o nosso pensamento para que realmente, Mestre, o Senhor olhe por todos nós, mas olhe também, principalmente para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não sentem, Senhor, o que nós sentimos ao falar contigo, que não sentem, Senhor, um pouquinho da tua energia a vibrar dentro de nós, fazendo-nos por um instante tão felizes, que esse instante de felicidade nos faz sempre retornar aqui, Senhor, para estudarmos em conjunto essas lições que nos calam tão fundo, Mestre. Nós também temos que agradecer, Senhor Jesus, pelos espíritos amigos, espíritos também misericordiosos, que nos trouxeram
essas lições tão edificantes, exemplos de outras vidas, de outros seres, para que nós seguíssemos ou não seguíssemos, mas que as lições ficaram dentro de nós, querido mestre. Agradecemos ao médium Chico Xavier, que nos trouxe essas lições através de sua mediunidade. Agradecemos ao Espírito André Luiz e de tantos outros que colaboraram com ele para que chegasse até nós essas páginas. Não poderíamos deixar de terminar esse nosso encontro de hoje sem lembrar dos nossos irmãos que estão sofrendo tanto, Senhor, por estarem sofrendo pelo medo da morte, pelo medo de sentir as consequências desse vírus tão pequenininho nos traz em nosso corpo físico. E tantos outros medos que ainda existem, Senhor Jesus, dentro de nós. Nós pedimos por todos os que sofrem, não somente do medo, Senhor Jesus, mas da fome, do anseio de perder os seus entes amados, de não poder realizar os seus sonhos, pelas doenças que chegam muitas vezes trazendo a infelicidade na família. Mas que todos eles, Senhor Jesus, possam despertar para a tua luz vibrante, bela e que acalma. Que todos possam voltar os olhos, Senhor Jesus, para o seu sublime amor para com todos nós, lembrando que uma gota do teu amor pode acalentar todo o nosso ser. É assim que nos despedimos, Senhor Jesus, de ti neste momento, tentando trazê-lo para conosco durante a noite toda, o dia todo da nossa semana que segue, para que nós possamos nos sentir melhores. E para que dentro de nós haja sempre a esperança de progredir e de auxiliar os nossos irmãos em aflição. Abençoa todos nós que aqui estamos, Senhor, e que possamos sempre estar juntos neste propósito que abraçamos. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Obrigado a você. Tchau. Obrigada a você. Beijos, boa Beijo. noite, uma semana abençoada. Até amanhã, Liana. Tchau, tchau. Até. Um beijinho. Durmam todos. Beijos. Boa noite a todos. Obrigada, Ana Paula. Tchau, tchau, gente. Eu que Tchau, Carol. agradeço, gente. Tchau. Tchau, Carol. Tchau.